Devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o meu coração celebra este momento, se alegra porque a tua presença em nós é suficiente. E eu peço que os meus irmãos, neste momento, sejam tocados pelo teu amor, pela tua graça. Espírito Santo, essa live é do Senhor, minha vida também. Eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver palavras, gestos equivocados da minha parte, que o Senhor complete tudo que os meus irmãos precisam receber nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Lurdinha, minha parceirinha. Seja bem-vinda. Elisama, bom dia. Bom dia, Rezende. Obrigada pela presença. Ceissa. Ivo Pereira, bom dia. Bom dia, Lena Teixeira, Andréia, Adelaide. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela presença, viu? Salmos 63, versículo 1. Salmos 63, versículo 1. Se vocês quiserem se adiantar também, Isaías, capítulo 61, versículo 10. Hoje eu vou conversar com vocês especificamente sobre esses dois textos. Aqui no Salmo 63, versículo 1, Davi diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Davi, quando escreve esse salmo, ele está no deserto de Judá, e ele conhecia bem essa sede específica que a gente tem física. Mas aqui nesse texto ele está falando de uma sede mais profunda, que é a sede da alma. E ele reconhecia que a exaustão, o cansaço dele, não era apenas físico, ele era uma exaustão, um cansaço na alma. Então ele falava: o único capaz de saciar a sede da minha alma, o único que tem acesso, costumo falar bastante isso aqui, né? O único que tem acesso à nossa alma é Deus. Então, eu queria conversar com você hoje, porque talvez você esteja se sentindo cansado ou cansada, assim, exausto. Talvez essa exaustão, esse cansaço, ele não é físico apenas. Porque às vezes você dorme bem, dormiu a noite toda, e você continua sem ar, continua cansado, continua exausto. Isso é uma sede da alma. E Davi, ele busca saciar essa sede na presença de Deus. Ele falou: eu estou te buscando aqui num deserto, eu estou no deserto, numa terra árida, seca, a minha alma deseja por ti. Porque se o Senhor sacia a minha alma nessa terra seca e árida, é suficiente. Eu vou suportar, passar por tudo que eu tiver que passar. Então ele dedica esse tempo em buscar a presença de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Então eu não vou procurar em outro lugar. Eu vou buscar no Senhor, porque o meu Deus, quem ocupa aqui, o trono do meu coração é o Senhor. Eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e árida, sem água. Certa vez Jesus declara lá em João 7,37, quem tem sede, venha a mim e beba. A água que Jesus oferece para nós, ela não é uma água que vai resolver o nosso problema momentaneamente. Instantaneamente, magicamente. Jesus se torna fonte da água que é para saciar a sede da nossa alma. Por quê? Os nossos problemas, além de demorarem a passar, acaba um, vem outro. Acaba um, termina um, vem outro. Então Jesus é a fonte inesgotável de água pura, limpa, para saciar a nossa alma. Então você tem sede, vem a mim, beba, busca a presença de Deus. Assim como Davi fez, ele falou: eu busco intensamente o Senhor, porque a minha alma tem sede.
Mas não é a sede física apenas, é a sede da alma. Porque se a minha alma for saciada, as minhas circunstâncias podem não mudar, pode não ser alterado. Mas como a minha identidade é alterada quando o Senhor sacia a sede da minha alma e me dá descanso, mesmo que nada mude, eu consigo passar por esse deserto. E lá em Isaías 61:10, fala da alma satisfeita. Davi fala da alma com sede. E aqui Isaías fala da alma satisfeita. Enquanto Davi busca intensamente, Isaías celebra a oportunidade de ser satisfeito em Deus. Isaías 61, versículo 10. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com vestes de salvação e sobre mim um manto de justiça. Aqui o profeta celebra, porque neste encontro dele com a presença de Deus, a identidade dele é restaurada e ele é transformado completamente. A graça dele, a graça de Deus vem vestir, trocar a roupa do cansaço, da culpa, da ansiedade, do medo, da condenação, do desespero. A graça de Deus, a justiça de Deus vem vestir, vem cobrir e tira de nós tudo que é mais pesado. A nossa alma carregada de culpa, de medo, de ansiedade, de condenação, de desespero. Tem uma frase famosa que às vezes as pessoas falam assim: olha, você quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela. A pessoa com poder, você vai ver o que ela tem por dentro, porque ela vai revelar. Se ela é uma pessoa que tem compaixão, se ela é uma pessoa que ama pessoas, que cuida de pessoas, ou se é uma pessoa que pensa em si mesma. E essa frase ela é muito interessante, mas ela vale para muitas coisas. Você quer conhecer alguém que está saciado da graça de Deus? Que está completamente vestido da justiça de Deus? É uma pessoa que ela não se irrita facilmente. Não absorve as mágoas. Não se desespera. Lá em Romanos 12, versículo 2, fala que é o padrão do mundo. O padrão do mundo, o padrão das pessoas que não conhecem a Deus é carregar culpa, é carregar condenação, é ter uma alma pesada. É ter vestes de desespero. Esse é o padrão do mundo. E Paulo fala, nós não podemos pegar o padrão do mundo e se adequar a nós. Porque Paulo vem e mostra o resultado que Davi fala que ele busca intensamente. Ele traz o resultado de alguém que celebra a presença de Deus. E os frutos disso Paulo mostra. Lá em 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9, fala assim, olha, de todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Esse é o resultado de uma alma que tem sede, que busca em Deus e que veste roupa nova. Uma roupa de justiça. E tira as vestes antigas de culpa, de medo, de desespero. E Paulo ainda tem mais para mostrar o resultado de uma alma descansada que não vive de acordo com o padrão do mundo, não reage de acordo com o que todo mundo está reagindo, faz o que todo mundo faz. É uma alma que está saciada em Deus. Fala assim, 2 Coríntios 6, versículo 10. O nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos. Não possuímos nada, no entanto, temos tudo. Então, eu vejo isso na minha vida. Quando eu estou com uma tristeza profunda, me sentindo abandonada demais, sem proteção, ou às vezes eu me sinto numa tristeza profunda, assim, numa angústia, num desespero, num medo. Gente, não tem como a gente ficar sem essas coisas, elas vêm nos visitar. Só que você não pode ficar neste lugar, porque esse não é o padrão do Filho de Deus, de alguém que tem sede e busca,
que identifica que isso é uma sede da presença e busca a presença de Deus. Porque o nosso padrão é ser visitado pelos problemas. Nosso padrão é ser visitado pelos problemas, mas não ser derrotado por eles. Você pode até ser derrubado, como aqui Paulo diz em 2 Coríntios 6:10. Mas 2 Coríntios 4, 8 e 9. Pode até ser derrubado, mas você vai ficar no chão, você vai levantar. Você vai erguer a cabeça, porque a sua alma é vestida de justiça. A justiça de Deus, que vem com a graça do céu para te manter de pé. Então, assim, eu estava falando, acabou que eu fui pro outro lado. Então, quando eu estou me sentindo muito, assim, injustiçada, muito, assim, num lugar que eu tô, assim, de autopiedade, eu identifico na mesma hora que eu tô com sede de Deus, que eu preciso buscar a presença dele. Então, olha pra sua vida e identifique, você anda se irritando facilmente? Tudo te incomoda? Tudo te irrita? Tudo te magoa? Minha mãe falava assim, a gente, éramos 7 irmãos, né? Cada um de um jeito. Minha mãe falava, olha, hoje não irrita o fulano, ele tá uma pelinha de ovo. Pelinha de ovo que é muito sensível, né? Ó, tem que pisar em ovo pra falar com o fulano hoje. E eu percebo que quando a nossa alma, ela está vestida de justiça e com a graça de Deus, a nossa alma fica casca grossa. A gente resiste. Nosso padrão é elevado. Nosso padrão é Cristo. Jesus, com uma sentença de morte, sabendo que em 3 anos quando ele começou o ministério dele, ele sabia que ia morrer. Mas ele não parou. Ele não parou, ele não desistiu. Então, assim, o nosso padrão é Cristo. Fala que ele se afastava várias vezes para falar com o Pai. Quantas vezes você faz isso? O coração angustiou, se afasta, vai falar com seu Pai. O coração desesperou, se afasta, sai dali de perto, vai falar com seu Pai. Jesus buscava intensamente a presença do Pai, por isso que ele conseguia ficar de pé, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo pressionado, mesmo sendo aprisionado. A alma dele era livre. E o nosso padrão é Cristo, não o mundo. Então, você quer conhecer uma pessoa? Você dá poder a ela, né? Mas você quer conhecer uma alma cheia e saciada de Deus? É só olhar os frutos. Como que essa pessoa reage? E às vezes eu estou falando aqui, você está lembrando de alguém. Mas eu queria que você lembrasse de você. Como que você está se sentindo hoje? Você está se sentindo sozinho, excluído, abandonado? Isso aí é a sua alma dizendo, você está com sede da presença. Saciado da presença, você vai celebrar. A graça de Deus me veste e arranca a roupa que pesa a minha alma. A roupa do abandono, a roupa da traição, a roupa da culpa, a roupa da condenação. A graça de Deus arranca e nos veste com roupa nova, com roupa de justiça. E é exatamente assim quando eu tô me sentindo muito dodóizinha, muito sensívelzinha. E isso faz parte, né, gente? Nós somos seres humanos. Mas eu sei onde é a minha fonte. Quando eu vou para minha fonte, as vestes de justiça vêm lembrar quem eu sou. Me veste a minha identidade. Eu posso sim ser perseguida, ser pressionada de todos os lados. Mas a minha fonte é o Cristo. O meu padrão é o Cristo de Nazaré. E ele me levanta, e ele me fortalece. Então, assim, Davi, ele revela aqui no Salmo 63, a sede que ele tem. Mas é uma sede que ele tem da alma. E ele está no deserto. Ele está passando por tribulação. Mas ele fala, a minha alma tem sede do Senhor. Nesse lugar aqui seco, exausto. Se o Senhor vir e todo o meu ser e saciar a sede da minha alma, neste lugar tão seco e tão difícil de perseguição, para mim é suficiente. Davi não pede a Deus para mudar a situação dele.
Não pede a Deus para acabar com o deserto, para resolver logo a situação dele. Ele fala, eu quero a tua presença. E aqui, quando Isaías vai celebrar ali a presença do Senhor, não fala que ele está celebrando porque Deus livrou ele de perigos. Aqui fala coisa de alma. É a alma dele que foi vestida de justiça. E Deus tira o peso da alma. E o profeta celebra e Paulo mostra os frutos de alguém que busca intensamente como Davi e celebra a presença do Senhor como Isaías, o profeta Isaías. Sabe? Nessa manhã, o recado que eu dou para você, busca, celebra e você vai ver os resultados de uma vida casca grossa, cheia das vestes de justiça de Deus. Você vai enfrentar o seu trabalho com muito mais leveza. E mais, você não só será leve por dentro, como fará o ambiente que você entrar se tornar leve. Porque você não é alguém que as pessoas precisam falar com cuidado, porque vai te machucar, vai te ferir. Porque você é vestido com vestes de justiça. A graça de Deus te veste. E você se torna alguém impermeabilizado pela graça de Deus. Uma vez eu fiz uma live, quem está aqui comigo há muito tempo já viu essa live, sobre o quanto o Espírito Santo impermeabiliza o nosso coração. Não entra, gente, bate e sai. Bate e sai. Porque nós somos revestidos da graça de Deus. Mas para isso, nós precisamos, para celebrar este encontro com o nosso Pai, que arranca o peso da nossa alma, é preciso buscar intensamente e identificar que a nossa maior sede é a presença de Deus. Se Ele saciar a nossa alma, a circunstância a gente dá conta. Porque a alma é algo sobrenatural, nós não damos conta de resolver os problemas da nossa alma. E a sua alma sendo resolvida, tirado o peso da culpa, de condenação, de medo, de desespero, quando a graça de Deus te veste, mesmo que a situação não mude, o seu problema já está resolvido. Porque o maior problema da humanidade é a alma. Qual é o padrão? Cristo ou o mundo? Não se adapte, não se encaixe ao padrão do mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação é trocar de roupa. Deixar que o Espírito Santo de Deus te vista com a justiça dele. Coloca a mão no coração. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada pela tua presença. Porque o Senhor é suficiente. Tudo que nós precisamos é que os problemas da nossa alma sejam resolvidos. Porque mesmo que não sejam resolvidos os nossos problemas externos, a nossa alma tem força no Senhor para superar cada obstáculo e esperar com paciência o tempo da libertação do Senhor na nossa vida. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.